Pessoal, finalmente, né? Vamos começar a fazer alguma das práticas das aulas que eu já mostrei como funciona na teoria. Então, qual é a prática que vocês vão fazer? Vai ser uma prática de retoque, tá? Então, eu já mostrei para vocês como retocar foto para tirar espinha, tirar ruga, dar uma suavizada. E agora eu vou pedir para vocês fazerem algumas dessas edições. Então vou mostrar rapidinho como é que é, novamente, no Photoshop. Só que eu vou mostrar também como se faz no Photopea e no Photoshop Fix, que é a versão de celular. Só lembrando que eu falei, eu vou passar isso como uma atividade. E aí, quem tem computador e tem Photoshop, usa o Photoshop. Tem computador e não tem Photoshop, usa o site, usa o Photopea, tá? É só você ir em photopea.com, Photopea com P-E-A, tá? Não é com I. E quem não tem computador, mas tem um smartphone aí com uns 38 MB livre e conseguir instalar, nós temos aqui o Photoshop Fix para vocês instalarem, certo? O Photoshop Fix que eu normalmente rodaria no meu emulador, mas por algum motivo esse aplicativo não roda nem a pau no emulador. Então eu tô aqui, ó, filmando a minha mão para mostrar para vocês como é que faz, que foi o motivo da demora da configuração desse setup. E finalmente, se você não tem condições de rodar nem no computador, nem no celular, presta atenção na aula, eu estou gravando ela para disponibilizar, e aí você vai fazer um pequeno relatóriozinho, tá? Bem simples, falando quais ferramentas você usaria para fazer os retoques que eu estou explicando, certo? Então tem para todo mundo, todos vocês vão conseguir fazer a atividade, beleza? Mesmo que não tenha condição de instalar o aplicativo, faz um relatório descrevendo e já era, você vai conseguir. E eu acabo de perceber que tem como fazer animação nesse Photopea, interessante, ou em algo relacionado. Depois eu vou dar uma olhada. Mas vamos lá. Então, primeiro, foto de shopping, tá? Então aqui eu estou no foto de shopping e eu vou só relembrar, porque eu já mostrei isso daqui em outras aulas, bastante aulas, como que a gente trabalha para fazer alguns retoques. Então, eu procurei aqui por espinha no Google e eu achei alguns modelos, tá? Que vão servir para a gente. Então, nós temos aqui uma modelo, que ela está extremamente preocupada, que ela tem uma grande espinha que vai acabar com a vida dela, tá? E o Photoshop tá lerdo, hein? Minha memória deve estar cheia. Aqui, nosso modelo e sua grande espinha que ela está morrendo de vergonha. Como a gente pode ajudar a nossa amiga, tá? A gente tem várias ferramentas. A gente tem, rapidamente, duas ferramentas legais para tratar isso. A ferramenta do Band-Aid, do esparadrapo, e a ferramenta do carimbo. Vocês podem ver que no Photoshop tem dois Band-Aid, né? Tem aqui ó, um Band-Aid, que é o pincel de recuperação em português, e o outro Band-Aid, que é o pincel de recuperação para manchas. É tipo Omo, sabe? Omo multiação, comercial de limpeza de roupa, que você vê as crianças pulando na lama, só em comercial, né, de sabão em pó, que a mãe não ia ficar desesperada com a criança indo com a roupa nova pular numa poça de lama. Mas vocês vão usar esse daqui de cima, tá? Que é o Band-Aid, que tem um tracejadinho aqui, uma bolinha em volta. Como é que funciona essa ferramenta mesmo? A gente seleciona ela e aí a gente tem que selecionar o nosso pincel. Nas aulas eu já falei para vocês da importância dos pincéis. É muito importante a gente saber escolher o pincel adequado no Photoshop,
ou garganta. De acordo com o tamanho e com o parâmetro da dureza do pincel. Nessa primeira ferramenta, que é a ferramenta do Band-Aid, ao clicar aqui para escolher o tamanho do pincel, a gente não precisa se preocupar com a dureza, né, o hardness, ou rigidez em português. A gente precisa se preocupar mais com o tamanho. O ideal é ter um tamanho mais ou menos do tamanho do objeto que eu vou editar, um pouquinho maior, pode ser, tá? E aí, como eu faço com esse Band-Aid? Eu clico aqui, eu vou dar um zoom, e eu venho aqui em cima e pinto a área, certo? Tá vendo que eu pintei a área da espinha? Quando eu solto, o Photoshop vai fazer sua mágica digital e essa espinha vai sumir. Outra ferramenta que a gente tem que pode fazer isso, que eu expliquei para vocês já, é a ferramenta do carimbo. A ferramenta do carimbo, a Clone Stamp, em inglês, meu inglês maravilhoso, você pode clicar nela e aparecer aqui, tá? A gente vai usar essa primeira mesmo, que é a ferramenta do carimbo tradicional. A ferramenta do carimbo tem uns paranauê que você tem que saber para usar ela direito. Então, qual que são as técnicas? Primeiro, tamanho de pincel. A gente tem que ter mais ou menos o mesmo tamanho, um pouquinho maior, né? E a gente tem que preocupar com um parâmetro chamado dureza. Essa dureza, durante a aula, eu comparei vocês, que é igual pincel de maquiagem. Você tem um pincel mais fininho, mais difuso, e um pincel mais rígido. Ou se você já pintou na aula de educação artística, aquele pincel de guache, tá? Você já viu que a pontinha dele é bem macia. Enquanto se você já pegou um pincel de pintar casa, pincel de parede, ele é mais duro as cerdas dele, tá? O que isso significa? Que para eu fazer esse tipo de edição, a dureza ela tem que ser 0, tá? Porque observe o que acontece quando eu faço sightings, sai da tela. O que acontece? Como que funciona esse carimbo? Primeiro, o carimbo, diferentemente do esparadrapo, eu devo selecionar uma área para aplicar o efeito. Então, se eu aperto Alt, a tecla Alt no teclado, vejam só, o carimbo vira uma mirinha, tá? Se eu solto, ele desaparece a mira. Então, primeiro eu tenho que escolher uma parte do corpo que seja parecida com a parte que eu quero arrumar. Então, eu vou vir aqui numa parte de pele semelhante e vou clicar com Alt, com a mirinha, ó, cliquei, soltei o Alt. Agora, quando eu deslizo para outra área, você vê que ele vai mostrando um pedaço de pele que ele vai colar em cima. E aí eu aperto uma vez, não ficou bom em volta. Eu aperto outras vezes em volta, ó, e pronto, arrumei. Tá tranquilo, tá favorável. Acontece que olha o que é a mesma coisa se eu vim aqui e colocar a dureza em 100%, o que acontece, tá? Eu vou apertar Alt aqui e vou vir aqui em cima e vou apertar. Tá vendo que parece que tem um confete de carnaval? Sabe quando você era pequeno, ia no carnaval, nas matinê, jogar confete no coleguinha? E aí você ficava suado e grudava um monte de confete na sua cara? Parece que aconteceu isso com a pessoa. Eu vou clicar em outra parte aqui, ó, e você vai ver que a borda ela fica claramente aqui. Então eu estou copiando exatamente a imagem e está ficando extremamente falso. Então, para esse tipo de edição, a dureza tem que estar 0 por causa disso, porque aí ele fica difuso. Ó. Você vê que as bordas ficam meio comidas e aí a gente não enxerga a bordinha, certo? Falei para vocês que com esses tipos de ferramentas dá para fazer coisas bizarras, mostrei isso em aula. Tipo, vir aqui no dedo da pessoa e fazer isso daqui, ó. Ó que bonito. E aí você vai fundir o dedo na cara da pessoa, tá? Dá para fazer algumas coisas estilo centopeia humana. Dá para você fazer bizarrices de clonar a boca da pessoa. Então você vem aqui, ó, no dentinho
E aí aqui eu tô segurando, tá? Tô segurando e puxando. Geralmente eu dou cliques, mas para fazer essas coisas bizarras, segurar fica muito bom. Então olha que maravilha. Dá para você ter pesadelo com Photoshop se você é uma pessoa muito sensível. Dá para você se divertir muito aqui, tá? Dá para você fazer esse tipo de coisa aqui com o Photoshop. Um tanto quanto perturbadora, tá? Mas parando de fazer essas coisas, vamos ver como é que a gente faz no Photopea, tá? Aqui foi no Adobe Photoshop. Temos a alternativa de grátis aqui para você, somente hoje, que é o Photopea. O Photopea, ele permite com que a gente faça a maioria dos ajustes do Photoshop, certo? Então eu vou vir aqui, dar um novo projeto. Ele vai perguntar o tamanho, né? Provavelmente. Certo? Eu vou criar aqui uma tela. Não era bem essa tela que eu queria. Eu vou fazer um negócio mais fácil ainda. Eu vou arrastar a imagem e soltar, tá? Arrastar a imagem e soltar. Olha que beleza. O Photoshop já colou a imagem aqui pra mim. Não sei porque ele tá com essas guias, mas... Tá. Não sei também como tirar essas guias agora. Mas você poderia vir aqui em File, Open, que é da mesma coisa. Certo? Vou trabalhar aqui mesmo porque eu tô querendo fazer um negócio mais rápido. Bom, se você vir aqui, olha só que interessante. Você tem o Spot Healing Brush, que é a mesma ferramenta que a gente tem no Photoshop e o mesmo princípio de funcionamento, certo? Você pode vir aqui e selecionar o carimbo, o tamanho do pincel, quer dizer, que tem os mesmos parâmetros, tamanho e dureza, certo? Lembrando que pro pincel a dureza, pro pincel não, pro esparadrapo, pro band-aid, essa dureza não importa tanto. Eu vou vir aqui, aumentar, e eu vou aqui, ó, e pintar, tá? Aqui em cima ele tá dando um lagzinho, ele não tá mostrando a cor, tá? Por causa do lag que meu computador tá um tanto quanto sobrecarregado. Acho que eu vou fechar o Photoshop para ficar mais leve, tá? Espera aí que eu vou dar uma pausada. Beleza, voltamos. Agora, ainda estou com a mesma ferramenta. Vamos pintar de novo agora que eu fechei o Photoshop. Percebam que ele faz um círculo vermelho. Um círculo vermelho não. Uma cor vermelha que indica a área que eu estou pintando, tá? Tipo Photoshop, só muda a cor. Quando eu soltar aqui, olha só o que vai acontecer. Sumiu magicamente, certo? Eu vou voltar aqui a imagem e eu vou mostrar agora como fazer com o carimbo. Vou aqui com o clone, certo? Aqui no carimbo é importante colocar dureza 0, é o mesmo princípio do Photoshop, tá? Se a dureza estiver alta, vai ficar parecido com um confete de carnaval. E eu vou agora ajustar o tamanho do meu carimbo para ficar um pouco maior do que a área. Tá, beleza. E agora eu vou segurar a tecla Alt, certo? Ele vai virar uma cruzinha. Eu vou clicar na área. E percebam que igual o Photoshop ele já mostra uma prévia. E eu clico mais algumas vezes, mudando um pouco a área. E aqui olha que lindo. Perfeitamente resolveu o problema da nossa amiga, certo? E as zoeiras não, né? Os experimentos artísticos poderiam ser feitos iguais, que também daria certo.
beleza? Então, faz com Photoshop ou com Photopea. Já expliquei para vocês como salvar arquivo ou file, certo? E aí você exporta aqui o resultado final em JPEG ou salva como PSD. E mesma coisa no Photoshop, para você salvar no Photoshop e mandar, certo? E finalmente, caso você não tenha nem Photoshop nem Photopea, você pode instalar o Photoshop Fix, certo? Vou fechar aqui o Photopea, porque ele também está comendo memória do meu computador. Você pode vir aqui em Photoshop Fix e aí você baixa lá da sua Play Store ou do seu iPhone, se você for uma pessoa muito chique. Você baixa o Photoshop Fix e ele é gratuito para o que a gente vai utilizar. Ele tem um pequeno, menos 40 MB. E você vai, ao instalar ele, ele vai pedir para você logar com uma conta. Se você tiver no Android, você manda logar com a tua conta do Google, certo? Vai ser de graça, ele vai te fazer umas perguntinhas, falar, permite isso, aquilo outro, é só permitir e tudo certo. Eu, como estou como não deu certo o meu emulador, eu vou rodar aqui de um celular, capturando pela incrível câmera, tá? Deixa eu pegar a imagem aqui para vocês, estou aberto Photoshop Fix. Para você inserir imagens, você vai aqui no mais, tá? Onde você pode clicar aqui, ó, na primeira opção e escolher uma imagem do seu celular. Eu vou mandar aí pelo Teams as imagens para vocês editarem. Ou o que eu vou fazer agora, por questão de praticidade, eu vou ativar a câmera, tá vendo a câmera? Eu vou tirar uma foto da foto, porque para mim isso é mais rápido e eu já gastei muito tempo configurando isso daqui, tá? Então, vou fazer esse serviço meio nojento, não recomendo, mas é o que tem para hoje, tá? Então, peraí. Vocês fazem direito que vocês são fodas, tá? Peraí que eu tirei uma foto que pegou o mouse. E aí é nojentice demais. Câmera. Certo? Tirei a foto. Voltando aqui. Eu tive o maior trabalho para ficar reta e a foto vai ficar assim. Você tira a foto, aí você confirma. Eu devia ter girado a foto. O Photoshop girou. Esse Photoshop é muito inteligente, né? Não é tecnologia de outro mundo. Então aqui no Photoshop Fix, aqui na barra de baixo, tá? Eu diminui um pouco o brilho que não estava legal. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. E torcer para não ficar ruim. Tá? Se você vir aqui na parte de baixo, e eu já estou com o foco automático, você vai ver que tem um negócio aqui escrito retocar, tá? É tipo um band-aid. Eu sei que não está bem focado, mas é o que tem para hoje. Você vai vir aqui em retocar, aqui embaixo, e olha que interessante, temos aqui um band-aid e temos aqui um carimbo. E é a mesma ideia. Então ele até explica, e se você clicar aqui Veja em Ação, ele mostra um vidinho de como é que é. Eu não vou clicar, vou clicar simplesmente em cima. Aqui do lado, tá vendo? Eu escolho o meu pincel, certo? Eu clico aqui, e aí se eu aperto e puxo, ó, eu mudo o tamanho do meu pincel para um pincel maior ou para um pincel menor, tá? Então vou deixar um pincel mais ou menos do tamanho, certo? Eu tenho um parâmetro aqui de consistência, onde eu consigo mudar segurando para baixo, eu consigo deixar ele mais mole, né? Mais difuso ou mais duro, tá? Ele tá em 50%, eu não vou fuçar nisso agora. E esse parâmetro aqui de baixo eu não sei dizer o que é.
Mas vamos lá, como é que funciona? Eu vou clicar em cima e eu vou pintar a área da espinha. Então eu vou vir aqui na área da espinha, passar o dedo, percebam que ele vai fazer uma área vermelha, eu vou soltar, tá? E aí ele vai arrumar essa área vermelha. Esse aplicativo ele tá meio bugado. Eu tava usando uma caneta, eu achei que era a caneta que tava bugada, mas eu acho que é esse aplicativo mesmo, ele não tá mapeando legal, tá? Eu vou desfazer aqui em cima, ó, vou usar a caneta, olha que chique. Vou usar a caneta, tá? E eu vou tentar pintar com a caneta. O aplicativo tá meio bugado mesmo, tá? Mas é o mesmo princípio, pelo menos o princípio vocês vão conseguir aprender, o mesmo princípio da edição, certo? E aí ele resolveu o problema. Posso usar também a ferramenta de clonar, tá? Eu vou desfazer aqui e eu venho aqui em clonar, certo? Em clonar é importante a área ser difusa, então aqui a consistência eu vou deixar a 0 praticamente, tá? E o tamanho eu vou aumentar um pouquinho, certo? E aí como é que funciona? Essa é um pouquinho mais chata. Eu tenho que escolher, eu tenho que clicar na área que eu vou copiar uma vez, tá? Deixa eu ver. Tá? Não, de novo. Tá? Cliquei uma vez. E aí depois eu clico e esfrego, tá? Cliquei uma vez, é daqui que eu vou copiar. Agora eu vou apertar e vou esfregar. E solto. Tá? Vamos ver se vai dar certo. Ou se eu devia ter ficado com a minha dureza do pincel em 50%. Aparentemente não ficou legal ou não terminou, deixa eu ver. Acho que ele está processando ainda. E o celular é novo, tá? Eu acho que é o aplicativo que é bugado mesmo. Deixa eu ver. Consistência 50. Tá? Vou fazer com o dedo. Pega a área. E aí eu vou pintar. Pintou. Deu certo. Por algum motivo, ele tá pegando uma área preta, tá? Ele tá escurecendo, isso eu acredito que é um bug aqui desse Photoshop. Aí, ó. Eu cliquei em outra área, ele não pegou essa área preta. Não sei de onde ele tirou essa cor, talvez da beiradinha aqui da imagem, que nem devia pegar. Ele tá meio bugado, mas funcionou, tá? Lembrando, a principal diferença do clonar aqui é você clica numa área e depois esfrega. Então, por exemplo, para copiar os dentes, clique em cima do dente e para colocar dentes aqui embaixo, aí eu esfrego o dedo para aparecer os dentes, tá? Lembrando que ele é um pouquinho bugado no posicionamento, mas é o que eu falei, o princípio da edição é o mesmo. Vocês vão conseguir pelo menos pôr em prática os conceitos que a gente aprendeu, beleza? E aí depois é só dar Vzinho, certo? E você compartilha com a gente, clica no compartilhar e compartilha, certo? Como é que vai ser a questão da atividade? Eu vou mandar para vocês algumas imagens, certo? E aí eu peço para vocês compartilharem isso daí no tópico da aula de hoje, certo? Então você vai lá e compartilha essas imagens que vocês fizeram, essas edições que vocês fizeram aí no tópico, tá? E manda lá no e-mail também para mim, certo? Se você novamente tiver o caderno, o que você vai fazer? Na imagem tal eu ia pegar tal ferramenta, selecionar o pincel de tal forma e eu ia utilizar de tal forma, tá? Você vai descrever, fazer uma descrição de como você utilizaria essas ferramentas, beleza?
Pessoal, alguém está com dúvida sobre a atividade? Quer perguntar alguma coisa? E aí? Oh, que bom. Espero que vocês se divirtam. Dessa vez, Sabrina não vai dar para ficar entediada. Você vai fazer maquiagem na aula de hoje. Olha que beleza. Você mais feliz do que ter aula sábado? Impossível, né? Mas vamos lá. Obrigado, pessoal. Então eu vou estopar aqui, tá? E eu vou compartilhar aqui com vocês.